Bom dia a todos. Então, na semana passada, nós tratamos sobre dois assuntos, que foi a questão do autoconhecimento e da autorresponsabilidade. Pontuando, nesse tempo de crise em que nós estamos em casa, abre, então, uma janela para que eu possa me conhecer melhor, conhecer também aquilo que eu preciso atuar de maneira mais significativa em termos de mudanças. E hoje nós vamos avançar um pouquinho mais. Hoje nós vamos falar sobre a questão da qualidade de vida. Há um ditado que é muito conhecido que diz assim: aquilo que não causa a minha morte torna-me mais forte. Quem falou isso foi o filósofo Nietzsche. E, na realidade, toda experiência de sofrimento é uma oportunidade para que você fique mais forte. É uma oportunidade para que você reavalie como tem estado a sua vida, o que você tem feito com os seus projetos pessoais e até que ponto isso não se constitui uma autorresponsabilidade, um projeto pessoal que precisa ser revisto, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela conceitua estilo de vida como um conjunto de hábitos e comportamentos, né, que são adquiridos com a socialização. Será que os hábitos que você vem adotando no longo desses anos são hábitos saudáveis? Será que as coisas que você tem priorizado na sua vida, de fato, é a coisa principal? Então, assim, estar em casa não é uma experiência que nós esperávamos que fosse acontecer. Mas estar em casa é também uma oportunidade de você se reconfigurar, né? Verificar como você tem vivido. Então, assim, como o pastor falou e também Silas, todas as vezes que nós colocarmos Deus ou alguém como responsável por uma dor e por um sofrimento, o que é que ocorre? Gastamos mais tempo nele. Então, quando nós vamos trabalhar o estilo de vida de uma pessoa, eu estou convidando você a ser coparticipante desse processo de solução que envolve a sua vida, os que estão em sua casa e aqueles que estão à sua volta. Então, todas as vezes que nós pensamos em comportamento, né, que leva ao adoecimento, aí lembramos da depressão, da ansiedade, da obesidade, da diabetes, né, de uma série de adoecimentos, né, que, de certo modo, é como se aquelas coisas que nós fazemos ou aumenta a possibilidade de você piorar com elas, né, ou a depender dos hábitos que você constrói, ou ela pode piorar, ou a depender do hábito, ela pode ser trazida para uma época que ainda não era para você ter, né? E a depender do estilo de vida que você tem, aquilo que você até tem genes para ter, para um dia desenvolver, elas podem nunca desenvolver. Então, veja só, há pesquisas recentes que comprovam que existe, sim, um aspecto genético. Existe, sim, um aspecto genético, mas há uma responsabilidade nossa também. A depender do estilo de vida que você adota, que eu adoto, essas coisas podem ampliar. Essas coisas podem se manifestar pelo modo como eu comprei o adoecimento. Então, tem pessoas que elas compram o adoecimento porque elas acham que, de algum modo, elas não precisam fazer nada. Basta viver, orar muito, vir à igreja e está tudo resolvido. Mas, assim, hoje eu preciso pontuar o olhar que você dá para a sua alimentação. Qual é a importância que você dá para a alimentação? Nós sabemos que o modo como você come vai estar intimamente relacionado com a saúde que você vai ter. Então, nesse tempo que você está em casa, é um tempo também de rever aquilo que você tem feito em relação à sua alimentação. Repensar também a sua relação de consumo. Aquilo que eu gasto tanto dinheiro adquirindo, indo, fazendo, de fato, essa relação de consumo tem a ver com aquilo que eu preciso ou com aquilo que eu utilizo para fugir
né, para dar uma resposta ao meu sofrimento, à minha inquietação individual. Então, assim, cuidar de você de forma preventiva é um aspecto que tem a ver com o seu estilo de vida. Então, se eu adoto a concepção, a crença, né, de que nada me sucederá, praga alguma chegará na minha tenda, eu não vou adoecer, porque eu sou filho de Deus, porque eu oro. Então, está havendo uma confusão, né? Até o pastor Silas abordou isso, a confusão religiosa. Porque o fato de você ter uma religião não tira de você a responsabilidade de construir uma vida responsável, né? Com cuidados para que você não adoeça. A administração do tempo também faz parte do estilo de vida, não é? É preciso ter tempo, sim, para as questões espirituais, é preciso ter tempo para as questões profissionais, familiares, mas é também importante que você administre o seu tempo para dormir. Às vezes, eu recebo um paciente no consultório com um sofrimento imenso, e, na medida que eu vou me aproximando dele e do estilo de vida que ele adota no dia a dia, às vezes a única coisa que aquela pessoa precisa é dormir. Porque dormir afeta o seu estado físico. Então, você fica muito mais, não dormir, você fica muito mais nervoso, você tem dificuldade com a memória, você tem dificuldade na área de humor, e tem uma série de outras situações que você pode desenvolver simplesmente porque você não dorme. E, às vezes, quando eu pontuo isso no paciente, ele diz assim, mas é porque eu não consigo dormir. Aí eu digo, o que você tem feito? Como é que é o seu ritual à noite para dormir? Quando eu não consigo dormir, aí eu vou assistir um filme, eu vou mexer no meu celular, e eu digo, bem, mas se você está mexendo no seu celular e está assistindo televisão, o que é que acontece? Você está dizendo para seu cérebro que é preciso estar em alerta. Então, assim, é preciso repensar a nossa existência, os nossos hábitos, o nosso comportamento, né, para que eu consiga, de algum modo, assumindo autorresponsabilidade, criar um roteiro de existência mais significativa. Garantir também a minha vida social de maneira mais organizada. Tem paciente que chega lá que ele tem tempo para tudo, mas ele não tem tempo para as relações significativas. E já está comprovado cientificamente que as pessoas que têm relacionamento, quem tem amizade, quem tem vínculos, eles adoecem menos. E quando adoecem, eles se recuperam mais rápido, porque o amor, ele cura, né? Toda forma de sentimento saudável, ele gera também saúde para a alma. E assim, gera também saúde para o corpo. Às vezes, quando falo ao meu paciente ou aos meus amigos, parentes, sobre a necessidade de atividade física, aí a pessoa diz assim, mas eu não tenho tempo para isso. Eu tenho muita coisa para fazer. Aí, o que é que acontece? Não damos a atenção devida ao corpo e, em algum momento, você adoece. Às vezes, é levado para um hospital e lá você nem visita você pode receber. E tudo que você disse que era de extrema necessidade, essas coisas são suspensas e fica diante de você apenas um corpo, né? Um corpo que fenece, um corpo que enfraquece. Então, assim, qual é a nossa chamada hoje também? É para trazer você para uma responsabilidade também. Está comprovado também cientificamente que quem tem fé, que quem desenvolve a espiritualidade, elas também jogam para o organismo a possibilidade de viver melhor, de ter mais saúde. Então, a conexão espiritual é uma coisa importante. Eu não estou dizendo necessariamente você ter uma religião, mas eu estou dizendo a necessidade de você buscar o transcendente, né? Entrar em uma conexão espiritual que também lhe garanta o equilíbrio, né? A questão do lazer também faz parte do comportamento adequado de um bom estilo de vida. Hoje, já não podemos sair. Muita coisa que era considerado como lazer fora de casa,
hoje não nos é permitido. Mas existem outras formas que você precisa buscar para que, nesse período de confinamento, possa se constituir também como um lazer. Agora, ao mesmo tempo em que eu estou falando de lazer, eu estou dizendo que é preciso administrar o tempo. Não é o fato da gente estar dentro de casa que nós não vamos se alimentar de maneira adequada, ter uma atividade física, inclusive em casa, né? Cuidar dos relacionamentos familiares, que também é um fator de ajuda. Um outro ponto que eu quero abordar é a questão do estresse, né? Existe tema na nossa vida que são temas de sofrimento. E a pergunta que eu lhe faço, trabalhando o tema de estilo de vida, é o que você tem feito com aquilo que lhe entristece? O que você tem feito com aquilo que lhe aborrece? O que você tem, de fato, construído como possibilidade para tomadas de decisões? Então, quanto mais você se acostuma com o sofrimento, se acostuma com uma situação, mais ela cresce, mais ela potencializa. Então, este também é o momento de você rever o que você vai deixar para trás. O que você vai precisar ter que assumir uma outra postura diante daquele sofrimento. Ou aprender a lidar com ele, ou estabelecer um roteiro em que você vai diminuir esse gatilho de estresse. Este também é um tempo de desenhar um estilo de vida melhor. Quer dizer, quando tudo isso acabar, que tipo de pessoa você será? Quando tudo isso acabar e as portas, né, já a gente não precisa mais deixar fechada, que tipo de gente você vai se tornar para esse novo mundo que vai se constituir a partir daí? Então, assim, quando alguém chega num consultório, né, ou num atendimento online, como tem acontecido, eu vou estar trabalhando, eu vou estar pensando com esse indivíduo o modo como ele raciocina. Qual é o modo como ele pensa? Qual é a construção interna que ele tem e o que o afastamento social gerou dentro dele. Então, esse pensar, esse como você atua na vida em relação àquilo que você pensa e também as escolhas que cada um de nós vamos, no longo da vida, ter que fazer. Lembro-me bem de um pensamento de Shakespeare. Ele disse o seguinte: nós sabemos quem nós somos, mas não sabemos quem nós podemos nos tornar. Eu até pontuaria que, de fato, nós não sabemos plenamente quem somos, mas nós temos uma ideia de quem somos. Agora é tempo de construir quem nós queremos nos tornar. Como eu quero me tornar quando tudo isso findar? Quais são os novos hábitos que eu preciso construir? Quais são os relacionamentos que, de fato, eu vou potencializar, eu vou dar atenção, eu vou me agrupar e fazer dessas pessoas o objeto da minha atenção e de cativá-los, né? Aí eu queria pontuar mais uma questão do comportamento autodestrutivo. Todas as vezes que eu falo no consultório ou com alguém sobre comportamento autodestrutivo, aí a pessoa diz assim: mas eu sou evangélico, ou eu sou católico, ou eu tenho uma religião, então eu não bebo, eu não tomo álcool, eu não, eu não tomo drogas, eu não me automutilo. Quer dizer, todas as vezes que falamos de um comportamento autodestrutivo, nós imaginamos que está associado às coisas que são mais intensas. Mas, na verdade, o comportamento destrutivo está intimamente relacionado com aquilo que você sabe que não é bom para você, sabe que não é bom para a sua família, sabe que não é bom para o social, mas você mantém. Então, tudo aquilo que você mantém, que não torna a sua vida melhor, não torna a sociedade melhor, não torna aqueles que estão à sua volta também em evolução, é um comportamento autodestrutivo. Então, por que nós sabemos tantas vezes o que fazer
e nós não fazemos? Por que que nós sabemos que determinadas coisas elas não devem ser feitas, mas nós mantemos o comportamento? Isso se dá pela busca do prazer imediato, né? Aliviar as tensões. Isso quer dizer que todos nós buscamos intensamente desviar o foco daquilo que é minha tensão, que é o meu sofrimento, e transferir para aquilo que pode me dar uma alegria rápida. Então, essa alegria rápida, ela pode se manifestar comendo compulsivamente, comprando compulsivamente, né? A autossabotagem, que é você quer uma coisa, você sabe que você precisa agir de determinado modo, mas você adquire um comportamento diferente daquilo que você disse que quer. Porque no íntimo acredita que você não merece, que você não tem potencialidade, você não acredita em você mesmo. Então, assim, todo o nosso tempo aqui é um tempo muito curto. Nós vamos passar na Terra muito pouco tempo. Porque você imagine, ainda que você viva 100 anos, ainda que eu viva 90 anos, 105 anos, 110 anos, ainda é muito pouco. Então, assim, o tempo que nós estivermos aqui, né, o tempo que ainda me resta viver, eu preciso viver da melhor maneira possível, né, observando a questão do meu corpo, observando a questão dos meus pensamentos, estando atento ao meu projeto de vida enquanto estou aqui. Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou viver da melhor maneira possível, buscando a cada dia fazer alterações significativas no meu estilo de vida. Então, fique conosco. No próximo domingo, nós estaremos ainda abordando o tema do sofrimento.